Olá, meus amigos concurseiros, aí que vão prestar concurso para a Banca Cetred com a Banca Cetred. Vamos dar sequência aqui em nossas aulas, analisar algumas questões de figuras de linguagem. Figuras de linguagem é um assunto muito cobrado pela Banca Cetred. Sempre tem aí uma, duas questões sobre esse assunto. Gente, quando eu direciono para a Banca Cetred, porque eu estou analisando questões da Banca Cetred, mas serve para outras bancas também, certo? Principalmente a Consulpan, que também sempre está cobrando. Vamos lá, primeira questão, Cetred. Leia com atenção o texto a seguir. Eu tenho o texto aqui da revista Isso É, certo? Publicado em 2009. Eu não vou ler o texto todo, porque o texto só faz parte da questão. Para a resolução da questão, não vou precisar ler o texto. Lembrando que na hora da prova, vocês terão sim que ler o texto, certo? Vamos lá. No trecho, então, você assegurou a seu filho saudável a chance de ser tratado como inválido. Isso é considerado um exemplo de paternidade hoje em dia? A figura de linguagem presente no enunciado é: pronto, eu tenho essa frase aqui, certo? O cara assegurou ao seu filho saudável a chance de ser tratado como um inválido. Qual figura de linguagem nós podemos definir aqui? Metonímia, eufemismo, prosopopeia, ironia ou metáfora? Vamos lá, resposta é ironia. Ironia. O autor aqui ele foi irônico. Quando ele fala que assegurou ao seu filho saudável, a chance de ser tratado como um inválido. Se ele tem um filho saudável, por que ele vai tratar o filho como um inválido? É a questão da superproteção dos pais aos filhos, que não deixa os filhos se desenvolverem sozinhos. Aí ele fez uma ironia. Ó. Isso é considerado um exemplo de paternidade hoje em dia. Não é o exemplo, né, gente? Ele foi irônico. Por isso que a ironia. Olha, as figuras de linguagem são recursos estilísticos usados para dar maior expressividade à linguagem. A ironia é uma figura de linguagem que consiste em dizer o contrário do que se pensa, geralmente com um tom de crítica ou sarcasmo. É aquela forma de debochar, né? Não deixa de ser um deboche, mas a palavra correta é um tom de crítica ou sarcasmo. Está sendo sarcástico nas colocações. E o que é metonímia? Metonímia é quando a gente usa determinada palavra para substituir outra. Por exemplo, quando a parte pelo todo, o autor pela obra, o produto pela marca, são alguns exemplos. Prosopopeia é quando a gente personifica, dá vida a seres inanimados, certo? Estou chamando também de prosopopeia. E metáfora é uma comparação subtendida. A gente vai, no decorrer das questões, a gente vai aparecendo exemplos, a gente vai comentando, certo? Segunda questão da Cetred. Assinale a opção correta quanto à figura de linguagem. Letra A. O coração da aldeia está batendo doloroso. Isso é hipérbole. B. Tenhos um coração de pedra. Isso é catacrese. C. Minha filha completou 15 primaveras. Isso seria eufemismo. D. Ela é surda como uma porta. Isso seria uma alegoria. É difícil sentir o sabor frio da derrota. Isso aí seria uma sinestesia. Vamos aqui para a resposta. Letra E. Isso aqui é uma sinestesia. Mas o que seria uma sinestesia? Vou colocar aqui, ó. Sinestesia é a transferência de percepções de um sentido para o outro, do que resulta uma fusão de impressões sensoriais de grande poder sugestivo. Exemplo, sabor frio. Observe que é uma mistura de sentidos, sabor, paladar, frio, tato. Sinestesia é quando nós nos expressamos em uma frase, em um enunciado, utilizando os sentidos,
certo? Noite fria, clima quente. Isso tem a ver com os sentidos. Vou dar aqui um exemplo, aquela música Era uma Vez, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate, cheiro de terra molhada. Tá vendo? A pura sinestesia. Sinestesia ela é o contrário de anestesia. A anestesia ela não tira os sentidos para você fazer uma cirurgia, um procedimento, para você não sentir dor. Sinestesia é o contrário, certo? É a percepção dos sentidos. Vamos lá. A letra A. O coração da aldeia está batendo doloroso. Isso aí é uma personificação ou prosopopeia. Coração da aldeia. A aldeia tem coração e bate dolorosa? Não, né? Ela está dando características humanas à aldeia. Tens um coração de pedra. Isso é uma catacrese? Não. Catacrese é quando você usa um termo que você não tem uma denominação específica para aquilo. Tipo o braço da cadeira. A gente conhece como braço da cadeira, perna da mesa. Nós não temos um nome específico para isso. Isso é catacrese. Minha filha completou 15 primaveras. Eufemismo. Não, é metonímia. Metonímia eu estou usando uma estação do ano para representar a idade. Estou usando uma coisa pela outra. Eufemismo é uma suavização de termos, certo? Ela é surda como uma porta. Surda como uma porta, esse conectivo como, ele dá a ideia de comparação, certo? E é que o nosso gabarito é difícil sentir o sabor frio da derrota. Isso é uma sinestesia. Vamos aqui para a terceira questão. Opa, essa questão ela é muito comum na banca atlética, quando você faz associações entre coluna A e coluna B, tem duas colunas, certo? Vamos lá. Marque a opção que apresenta a sequência correta. Catacrese, hipérbole, eufemismo, metonímia. O Brasil elegeu um novo presidente. O Brasil elege, quem elege são os eleitores. Eu estou usando o país para representar os eleitores. Então isso aí é uma metonímia, certo? Então fica entre a B e a D. Cada família deve ter sua árvore genealógica. Estou representando a origem, certo? A gente usa esse nome, árvore genealógica. Isso que é uma catacrese. A gente utiliza essa palavra quando a gente podia dizer os genes, a origem, mas a gente já se acostumou, já virou um termo padrão, árvore genealógica. Você faltou a verdade. Quando você fala para alguém que essa pessoa faltou a verdade, é mesmo que você está dizendo que aquela pessoa mentiu, que aquela pessoa é mentirosa. Isso aí é uma suavização de termos, é eufemismo. Todo mundo gosta de você. Nem todo mundo gosta, ninguém agrada a todo mundo. Isso aí é um exagero, que é uma hipérbole. Então, gabarito, letra D de dado, certo? Letra D de dado. Coloquei aqui, ó. Primeiro, a metonímia. Segundo item, cada família deve ter catacrese. Você faltou a verdade, eufemismo, suavização de termos. E todo mundo gosta de você, hipérbole, é um exagero. Vamos para a quarta questão. Que figura de linguagem está presente no verso? Eu sei, o mundo é um lodaçal perdido. Aqui ele tirou de um poema que está lá na prova, certo? Dessa prova que eu tirei a questão, mas eu tirei só a parte que ele selecionou. Isso aí é uma metonímia, é uma metáfora, é uma antíntese, uma perífrase, um eufemismo. Vamos lá. Metonímia, você já sabe que é uma parte pelo todo, né? Um nome substituindo o outro. Metáfora, ela é uma comparação subentendida. Por exemplo, Ruffles, a batata da onda. Estou comparando a batata, muito conhecida, com uma onda do mar, porque ela é ondulada, ou por uma onda, por ser a batata da moda, certo? Antíntese, elas são ideias contrárias,
muito comum para quem for fazer a prova de professor para professor de português no Barroco, certo? No período literário do Barroco. Gregório de Matos Guerra utilizava bastante isso. Perífrase, que a gente vai usar, dar uma explicação sobre ele, e o eufemismo, que é a suavização de termos, certo? Metáfora, nosso gabarito, estou comparando o mundo com o lodaçal perdido. Dá um exemplo aqui, dá uma explicação sobre perífrase. Vamos lá. A perífrase é formada por uma expressão que reúne características ou qualidades que descrevem a palavra que o locutor deseja referir. Exemplo, a cidade terra da luz é bela. Neste caso, a chamada cidade terra da luz é uma referência à Fortaleza. Perífrase, quando eu dou uma característica a um lugar, certo? Algum lugar. Por exemplo, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. É uma representação a partir de uma qualidade, uma característica que ela tem. Muito comum com a antonomásia. Antonomásia, geralmente, ela se refere a pessoas. Por exemplo, rei do futebol, Pelé. Antonomásia. A nossa rainha dos baixinhos, a Xuxa. Entendeu? Isso aí é uma antonomásia. Então, perífrase e antonomásia, ela tem semelhanças. São quando você representa alguma coisa, algum ser, alguma situação por uma expressão que a defina, que reúna alguma característica que ela tem. Vamos lá. Quinta questão. Lê a estrofe de Gregório de Matos Guerra na primeira estrofe do texto 1. Ao Matos Guerra responde. Tá tudo misturado aí. Mas aí você lê a estrofe e responde qual é a figura de linguagem presente. Vamos lá. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas e tristes alegrias. Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos Guerra, ele é um poeta do período barroco, certo? Logo ali depois do quinhentismo. É o primeiro período literário barroco após o quinhentismo, que não é considerado uma escola literária. Vamos lá. Leia a estrofe, mas responda. Vamos lá. Qual a figura de linguagem predominante aqui? Pleonasmo, hipérbole, eufemismo, catacrese ou antíntese? Pleonasmo, gente, é uma redundância. Quando eu não preciso falar algo que já está subentendido. Por exemplo, elo de ligação. Se é elo, já é de ligação. Sair para fora, isso aí é pleonasmo, certo? No caso que a gente utiliza no dia a dia, sair para fora, é um pleonasmo vicioso. E nós temos também o pleonasmo literário. Rir o riso. Aí você tem muito em Vinícius de Moraes, tem também no Guimarães Rosa, ele tem algumas passagens no Grande Sertão Veredas que usa esse pleonasmo. Mas vamos lá. Qual seria a resposta? Antíntese. Como eu disse, ó, tese é uma ideia, certo? Anti é o oposto. São ideias opostas, ó. Nasce, não dura. Nasce, ela tem que se prolongar, não dura. Luz, noite escura. Tristes, formosura. Tristes, alegrias. São ideias contrárias, palavras de sentidos opostos. Então, nós seria a alternativa da questão antíntese. Sexta questão, marque a opção correta em relação às figuras de linguagem. Aí eu tenho aqui as alternativas e estamos vendo se a definição está correta. Vamos lá. Metonímia consiste em suavizar a expressão de uma ideia usando palavras menos desagradáveis. Vamos lá. Consiste em suavizar a expressão de uma ideia usando palavras menos desagradáveis. Isso aqui é uma metonímia? Sim ou não? Silepse é
quebra ou interrupção do fio da frase, ficando sintaticamente desligado do resto do período. Isso aí é uma silepse ou não? Antíntese é a aproximação de palavras ou expressão de mesmo sentido. Isso é antíntese ou não? D. Eufemismo ocorre quando se usa uma palavra por outra com a qual está relacionada. Metáfora consiste em usar uma palavra ou expressão no sentido diferente daquele que lhe é próprio. Gente, é a gabarito, a letra E. Na A, aquilo ali não é metonímia, é eufemismo, que a gente usa suavização de termo, certo? Aqui, silepse não é. Silepse é quando a gente tem uma omissão do termo, certo? Uma omissão do termo. E também na questão da concordância, quando a gente tem uma quebra na concordância. E aqui é um hipérbado, quando eu faço uma ordem inversa da frase, uma ordem inversa da frase. Eu altero a ordem das palavras dentro da frase, certo? Antíntese não é expressão de mesmo sentido, são de sentidos opostos. E na D não é eufemismo, é metonímia, quando eu uso uma palavra por outra com a qual está relacionada. Por exemplo, leitinho. Eu estou usando o produto pela marca, né? A marca leitinho, o produto é leite em pó. Maisena, que é amido de milho e maisena. Então o gabarito, a letra E, que é uma metáfora. Minha mãe é uma flor. Em vez de usar para dar uma característica, uma qualidade para mim, eu estou usando a palavra flor, certo? A flor aí está em outro sentido que não é o sentido próprio dela. Seu sentido conotativo. Sétima questão. Roubar pouco é culpa. Roubar muito é grandeza. Nós temos um exemplo de quê? Antíntese, ó, pouco e muito. Sentidos opostos. Oitava questão, para a gente concluir aqui os nossos estudos. Leia os versos a seguir. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse. Que figura de linguagem está presente nesses versos? Metáfora, polissínteto, eufemismo, pleonasmo, anáfora. Deixa eu só voltar aqui. Resposta: anáfora. Anáfora é quando tem uma repetição de termos no início de um verso. Ó, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse. Tem uma repetição de termos, então eu tenho aí uma anáfora, certo? Polissíndeto é quando eu tenho uma repetição da conjunção i. E ele fala, e ele come, e ele dorme. Tem o i se repetindo. Isso aí é o polissíndeto. Mas quando eu falo come, dorme, canta, aí é o assíndeto, que é a ausência da conjunção. Então, gente, por hoje foi só. 8 questões aí de figuras de linguagem é um tema que vocês têm que estudar. Vai cair na prova pelo menos 2 questões sobre isso na banca CETRED. Bons estudos, deixem um like aí e se inscrevam quem não for inscrito. Bons estudos e até a próxima.